Pessoal, hoje eu vou falar para vocês como funciona a máquina térmica de Seebeck. O Seebeck, ele descobriu o efeito que leva o seu nome. Tá? O que é esse efeito? É o seguinte, se você tem dois metais diferentes, e você une esses metais e você provoca um aquecimento nessa junção, aparece uma diferença de potencial aqui. Tá? E isso aí é o que se usa como sensor de temperatura também. Qual é o efeito físico que está acontecendo aí? Vamos supor que isso aqui seja ferro e isso aqui seja cobre. Tá? São dois metais diferentes. Esses metais têm elétrons livres. Só tem que esses elétrons possuem níveis energéticos diferentes. O ferro está aqui, o cobre está aqui. Quando você une esses metais, encosta um no outro, começa a migrar elétrons de um para outro e o potencial fica igual. E aí para a condução. Esse nível de energia de elétron se chama de nível de energia de Fermi. Tá legal? Então, quando você encostou, depois de um determinado tempo, muito curto, eles são iguais. Aí aparece uma barreira de potencial que não passa mais carga de um para outro. Essa barreira pode ser vencida se você provocar uma variação de temperatura na junção. E aí você pode utilizar isso para várias coisas. Porque aparece aqui uma diferença de potencial. Então você pode usar isso para medir temperatura ou para fazer uma fonte de gerar energia elétrica. Eu já gravei outros vídeos onde eu falei para você do termopar, que é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, é um fio de cobre e um fio de ferro. Você pode enrolar os dois, coloca uma vela e coloca um voltímetro aqui. Você vai medir uma tensão. Você pode fazer um negócio um pouco mais elaborado, que são duas junções. Então aqui, por exemplo, é um metal, aqui é outro, e aqui você coloca o seu voltímetro, na escala de milivolts. Agora, se você aquecer uma das junções, isso aqui se comporta como se fosse duas baterias, e elas estão em oposição. Então é o seguinte, vai medir a temperatura da vela com relação à temperatura ambiente. E aí aqui vai aparecer uma tensão que está ligada com a temperatura. Essa tensão é da ordem de milivolts. Então isso é uma tensão baixa. Era bom que você tivesse uma tensão um pouco mais alta, porque aí você se livra de ruído. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso criando várias junções. Então aqui tem várias junções. Então isso aqui é cobre, ferro, cobre, ferro, cobre, ferro. E fecha aqui, você vai medir aqui. Agora você tem várias junções em série. Então você vai ter a soma da diferença de potencial. E isso é o que se chama de termopilha. Agora você pode melhorar muito mais isso se você fizer com material semicondutor. Se você pegar um material semicondutor, dopar ele para ele ficar do tipo P e outro do tipo N, isso aqui fica muito mais eficiente. Você vai provocar um aquecimento, por exemplo, aqui. E o que é que você sabe? Os portadores, eles vão querer vir para a parte mais fria. E aí vai aparecer uma diferença de potencial na parte fria dos dois semicondutores. A grande vantagem é que esse material aqui ele não conduz tão bem calor. Ele não é mau, mas ele não conduz bem calor. O cobre e o ferro conduzem bem calor, então essas duas junções tendem a ficar na mesma temperatura. Aqui não, a temperatura vai ser muito diferente. Então isso aqui é muito mais eficiente, esse tipo de junção de dois materiais, quando você faz uma junção com materiais semicondutores. Agora tenha cuidado, isso não é uma junção PN. Então é o seguinte, o que você pode fazer? Você pode pegar um monte de pastilhinha, certo? De materiais semicondutores, colocar em série, e aí isso aqui a gente vai chamar de pastilha termoelétrica. E isso aqui pode ser bidimensional, ele pode também ir para trás. E aí você pode ter uma junção enorme, você pode ter um grande número de junções, como aqui. Tá? Então aqui tem junção na direção X e tem junção na direção Y. Mas o que está acontecendo aqui? Quando você aquece, os portadores vêm para a parte fria, aí aparece uma diferença de potencial. Então isso aqui pode servir como gerador de energia elétrica. Então vou mostrar para vocês um motorzinho funcionando com um sistema desse. Aqui tem um motorzinho, aqui tem a minha pastilha termoelétrica e eu vou fazer essa montagem aqui, ó. Então aqui tem uma placa de alumínio, duas placas, e a minha pastilha vai entrar aqui no meio e o meu motorzinho vai ficar aqui. Essas duas pastilhas não estão em contato, nem elétrico nem térmico. Elas estão longe uma da outra. E quando eu termino de montar, o meu sisteminha fica assim. Então aqui tem a pastilha,
Aqui tem uma placa de alumínio que eu vou aquecer e aqui tem a outra placa que eu vou esfriar. E aí vai gerar uma diferença de potencial aqui que vai fazer com que esse motorzinho gire. O meu sistema está aqui. Então, olha, aqui tem um copo com água gelada que eu já deixei e eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar água quente. O meu ebulidor está aqui, eu vou ligar. Vou ligar aqui, vamos ter que esperar um tempinho para a água aquecer. Tá ligado, né? Meu ebulidor está aqui, ó. Ele já estava previamente aquecido, a água. Então, tá aqui, ó. Vou colocar água quente aqui. Certo? Então aqui tá. Aqui no centro tem a minha pastilha, está a minha pastilha termoelétrica. Aqui vai ficar uma junção fria e aqui vai ficar uma junção quente. Mas não existe contato elétrico entre essa placa e não existe contato térmico. Então as duas junções vão estar em temperaturas diferentes. Então agora eu vou colocar aqui, ó, tá? Aqui. E vamos ter que esperar um tempo, né? A condutividade do alumínio, ela não é infinita. Então agora isso aqui está gelando e esse aqui está esquentando. Vamos esperar um tempinho, o nosso motor vai começar a girar. Já deu até uma giradinha já ali. Opa! Tá vendo? Então eu estou gerando, né, tensão elétrica via uma diferença de temperatura. Tá? E o motor vai acelerar agora. A diferença de temperatura entre os lados da pastilha começa a ficar muito diferente. Isso aí tem alguma aplicação? As pessoas usam? Sim. Isso aqui é uma máquina térmica que não tem nenhuma vibração. Tá? Então isso é uma coisa muito, muito importante. Isso você usa para colocar em naves espaciais que vão para muito longe do Sol. Essas naves espaciais que vão para muito longe do Sol, aqui dentro tem uma junção quente, tem um reator atômico que aquece um lado da junção e a outra parte da junção fica para fora, fica no frio, fica no espaço. E aí você gera toda a energia necessária para alimentar toda a eletrônica dessa nave. Então isso você utiliza quando você vai para muito longe do Sol, onde não está chegando mais luz. Tá legal? Se estiver chegando luz, você usa efeito fotovoltaico. Tá legal? Então isso aqui é uma máquina térmica que não vibra. Ela não é muito eficiente, mas funciona muito bem. Então, muito obrigado e até a próxima.